Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponte de Comando, seu canal de ficção científica, jornada nas estrelas e temas relacionados. Esse é o meu amigo JC, conta mais! Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui estamos nós novamente, mais um vídeo da Ponte de Comando. Começando agora o ano com os dois pés na porta. Uma coisa que a gente tinha comentado há um tempo atrás é que nós íamos fazer um vídeo sobre Tropas Estelares. O Brunão nunca assistiu Tropas Estelares, então finalmente o Brunão assistiu Tropas Estelares. Você que tá aí, se for velhinho, provavelmente já assistiu Tropas Estelares, deve ter assistido ou quando lançou, ou assistiu lá no SBT, mas é isso. Hoje a gente vai falar um pouco desse filme. Brunão, o que a gente não tem que esquecer hoje? Bom, por favor, não deixem de comentar, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante para o fortalecimento da gente aqui na plataforma. E a gente vai deixar, como sempre, em todos os nossos vídeos, um comentário fixo com os dados da gente para contato, caso vocês queiram participar da nossa comunidade do Telegram, querer ouvir a nossa playlist do Spotify também, e também o meu canal e os dados dos livros que o Jean publica. É isso aí. Vamos começar então? Bora lá. Bom, para quem não sabe, Tropas Estelares é um filme dirigido por Paul Verhoeven, lançado em 1997, baseado no livro homônimo de mesmo nome, Tropas Estelares. Ele introduz uma série de atores que na época talvez não fossem tão famosos, mas o mais que caiu mais, digamos, o mais famoso deles é o Casper Van Dien, conhecido também por quase ser um Max Steel. Ele parece uma boneca. Hoje em dia talvez não, porque hoje em dia ele está com quase 50 anos, então talvez as cirurgias dele não estejam tão em alta hoje em dia. Mas antigamente ele era realmente parecido com um daqueles bonecos da Mattel que a gente comprava. Ou insira aqui o bonequinho que você tivesse da sua região. Bom, nosso objetivo hoje não é falar cena por cena como a gente fez com o Cemitério Maldito, porque a gente entendeu que esse formato ele é uma grande porcaria, que explicar o filme para vocês não ajuda. Uma coisa é a gente falar sobre jornadas, que os episódios você pode rever quantas vezes você quiser, que vai ser sempre graça. Um filme desse aqui, não. Um filme desse aqui, se a gente falar sobre ele várias vezes, se a gente for explicar o filme inteiro para você, você vai ter que assistir. Então, nosso objetivo hoje é ver as impressões que o Brunão teve sobre esse filme, porque, afinal de contas, eu assisti esse filme a minha infância inteira. Porém, o Brunão nunca tinha visto esse filme até a semana passada, anterior ao lançamento desse vídeo. E, Brunão, o que é que você achou de Starship Troopers? Antes de eu falar o que eu acho. Bom, assim, né? Sendo bem franco, o filme é legal até um ponto. Eu só não gostei que, assim, eu sei que Tropas Estelares tem continuação, mas o filme ele engata, mas engata devagar. Porém, quando você espera ele no ápice da história, a história acaba. Isso eu não gostei, cara. Porque quando a história ficou muito interessante, e isso é até muito cativante, né? Parou. É tipo um filme que você sabe que, pô, esse filme foi feito para ter continuação. Era melhor ter colocado parte 1 no título do que não ter colocado. Porém, tirando isso, o filme ele aborda muitos temas aí que eu fui uma pessoa que vendo como público, eu me perguntei literalmente aquilo que o diretor queria. Esse pessoal é doido? Gente, o que está acontecendo, né? Você começa a ver várias cenas dentro do filme que você se pergunta com semelhanças que você vê hoje em dia, principalmente na questão da propaganda, o poder que ela tem sobre as sociedades, né? Uma visão de que as coisas podem ser resolvidas por violência e guerra, né? E isso não é uma coisa desatualizada. Embora o Tropas Estelares seja um filme dos anos 90, não tão antigo assim, pelo menos não para os meus padrões, e ele seja baseado num livro de 1959, meu, o cara que escreveu o livro lá em 59, o Robert, né, o autor do livro, ele foi muito visionário, né? A gente percebe que tem vários elementos que estão ali
que mesmo para os anos 50 são base de ficção científica e de militarismo até hoje. As armaduras, né, os mechas, né, são várias coisas que tem ali que a gente vê hoje em jogos como Halo, a gente vê em filmes de guerra e de conteúdo militar, e isso eu achei muito bacana, muito progressista, mesmo sendo algo filmado nos anos 90. Vou ser bem honesto com vocês, eu nunca li o livro, nunca tive a oportunidade, eu sempre me foquei mais nos filmes. Tropas Estelares, para mim, fez parte da minha infância. Mesmo quando eu não entendi o conceito desse filme, ele fazia muito parte da minha infância. Eu achava uma das melhores coisas eu ligar a televisão, principalmente no SBT, quando passava ainda cinema em casa. E esse filme ele era marca do cinema em casa. Todo mês, a cada 2 semanas, esse filme rodava no SBT. Quem tiver minha idade vai saber disso. Num futuro muito próximo, surge uma nova e terrível ameaça. Ataque aéreo! Para defender o nosso mundo, uma elite de guerreiros virá através das estrelas para enfrentar esse implacável inimigo. Matam tudo que tenha mais do que 2 pernas, entenderam? Eles são conhecidos como Tropas Estelares. Hoje, após o Ratinho, na tela de sucessos. E eu acho a ideia desse filme incrível. Ele é um filme que gerou uma animação bem antiga também, que era bem legal, porém gerou continuações não tão boas. E por que ele gerou continuações não tão boas? Porque, apesar de a gente fala dos fãs gostarem muito do que o Paul Verhoeven fez, a crítica não recebeu esse filme muito bem. Então ele foi péssimo de crítica, porque os críticos não entenderam ou não gostaram da crítica social que o Verhoeven fez. E por isso, as continuações dele deixam completamente desse lado para trás essa questão mais militarista, mais fascista, mais propagandista, e se voltam mais para clichês de filme de terror que a gente conhece, que a gente já está enjoado de ver. Voltam para clichês de monstro infiltrado, voltam para clichês de heróis em campos de batalha. Acho que o que eu mais gostei depois do primeiro foi um dos últimos que lançaram, em 2017, esse eu até gostei bastante. Ele volta a alguns temas, como fascismo, ele embarca um pouco mais na mentalidade de alguns personagens, principalmente do Rico, que é o personagem principal. Você percebe como ele está cansado. A gente vai falar dos personagens já, mas esse foi o que eu mais gostei depois do primeiro, mas mesmo assim, eu não sei. Filmes animados de Tropas Estelares, de Starship Troopers, não conseguiram me ganhar. Eu acho que o primeiro é uma coisa que não vai se repetir. Foi um filme muito bom, que ele não tem mais como ser... Talvez até tenha como ser reproduzido, mas é bem difícil, precisa de um pouco de coragem. E por que esse filme ele é tão interessante? Porque, tal qual eu e o Brunão a gente falou, ele aborda muito do fascismo, mas não é dessa forma... É uma forma crítica, mas é uma forma crítica engraçada. Ele passa para você uma mensagem que, se você não for um pouco sagaz, você vai acabar deixando passar como puro cinema, mas a mensagem está lá. A mensagem está lá. Seja nas propagandas que interrompem o seu filme o tempo inteiro, seja na forma de diálogo, como o filme dialoga com você. Eu acho, e dessas formas de diálogo, eu acho muito engraçado uma das cenas em que eles estão fazendo uma propaganda dentro do filme para você se alistar os fuzileiros e são as crianças matando baratas e as crianças ficam pisando nas baratas e a mãe delas histérica atrás dando risada e batendo palma. Eu acho essa cena muito engraçada porque isso diz tudo sobre o filme. Mas para a gente entender isso, vamos primeiro pela sinopse. Brunão, qual que é a sinopse desse filme? Eu queria comentar sobre a sinopse, porque a base da história está aí. Ela mostra um futuro, né, em que a humanidade ela não possui mais democracias, né, e nem outro tipo de sistema de produção conhecido, e que, na verdade, um governo mundial militarista, né, ou vários governos unificados pelo militarismo, eles dominam e controlam a humanidade.
E até a questão do direito à cidadania, ela só é dado àqueles que prestaram serviço militar. E dentro dessa realidade mundial, acontece um ataque, né, em que um asteroide cai em cima de Buenos Aires e mata 8 milhões de pessoas. Dentro deste cenário, a gente vai conhecer um personagem que vai ser o principal da história, que é o Johnny Rico, em que ele, na verdade, era um playboyzinho, que, na verdade, um playboyzinho sul-americano. Achei interessante que o Johnny ele é argentino, né? No filme, né? No livro, o personagem do Rico, ele é um filipino, né? Mas esses são detalhes que eles quiseram modificar, mas não ficou tão claro o porquê. Mas achei curioso, pô, finalmente não é um herói americano, é um herói argentino agora. E assim, ele vai dar todos os motivos para ele não querer ser um militar, né? E até o próprio professor dele, né, que é o Rakzinski, né, acho que é esse o nome dele, né? Ele vai desencorajar a eles a questão de que as coisas se resolvem só pela violência. Há mais o que fazer. Só que isso vai dar todo um plot twist, né? Ele vai encontrar essa situação do ataque, a namorada dele vai para as Forças Armadas, né, da Federação, e ele vai junto por ela, e aí tudo começa a dar errado para ele. É isso aí. O Johnny Rico, na verdade, ele não tá nem aí pra ser um soldado. Ele queria ir porque a namorada dele queria entrar na Força Aérea e ele achou que ia ser bacana. Só que, assim, é muito interessante a forma como isso é feito. Para os personagens jovens desse filme, a guerra não é nada mais do que uma propaganda. Todo o cenário, a construção de mundo, ela é feita para a guerra não parecer mais do que uma propaganda. Para as pessoas se sentirem ou numa obrigação honrosa. Então, existe uma frase muito falada desse filme. Tem uma frase muito falada desse filme que é mais carne para o moedor. Praticamente todo soldado que a gente vê nesse filme, seja professor, seja instrutor, ele está mutilado, ele está machucado, ele está sem perna, ele tá com braço mecânico. Tem um porquê. E eu acho muito interessante. Tem um porquê. É o autor da história em si, o Robert, lá em 59, ele começou a enxergar isso porque ele mesmo foi um candidato às Forças Armadas e ele foi recusado por questões de saúde, porém ele lidou justamente com a guerra do Vietnã e o final da guerra da Coreia, né? Então, o que eu acho que ele escolheu lá no início, lá no livro, foi justamente mostrar o lado que ninguém mostra na televisão, no cinema, para as pessoas se questionarem, será que isso daí realmente vale a pena? E no caso da história americana, realmente não valeu a pena, né? Eles foram lá para o Vietnã, tomaram um sacode por anos e anos, depois foram agora, recentemente, com a mesma desculpa da propaganda quanto à questão da invasão do Iraque e do Afeganistão, né? E a gente tem histórias de pessoas mutiladas na realidade. Então isso não se passa só de mera ficção e de livro ou de cinema. É uma coisa que é uma tragédia real, né? É uma tragédia real. Eu acho que é por isso que ele escolheu essa ideia para pôr no livro. É isso aí. E a história em si a gente acompanha através dos olhos do Rico. Ele não é o único personagem, porém a história é acompanhada mais pelo ponto de vista dele. O que a gente vai entender conforme o tempo for passando é que o Rico está mudando as razões dele para acreditar no exército. Se primeiro ele entra no exército por causa da namorada, depois ele fica por causa dos pais. E se depois estar lá por causa dos pais não faz sentido, ele fica por causa dos amigos. E quando os amigos ficam lá ou morrem, ele fica porque na cabeça dele é um dever cívico dele. E também ele talvez não teria mais para onde voltar, porque, assim, vai spoilers aí, ele perdeu... Ele não tem mais casa para voltar. Ele não tem mais casa para voltar. Dele é ele poderia voltar para a Terra, mas... E, assim, nos filmes animados, a gente vai até ver que isso está começando, como eu falei, no último filme, a gente vê que isso realmente está afetando ele. Ele já está começando ele está cansado, sabe? Porque é uma guerra que não tem fim. No próprio filme é falado que os insetos, que são os vilões, entre aspas, do filme, eles estão em número muito maior do que os humanos. E eles não são insetos burros, eles têm um planejamento, eles não são criaturas imbecis que correm por aí, mas não. E os humanos no filme descobrem isso da pior forma possível. Esses insetos não são burros, não são só insetos.
Mas enfim. Agora uma coisa, um detalhe curioso sobre isso, de pintar os insetos de burro. Assim, é tradicional nas propagandas de recrutamento você colocar isso até na mídia, né? E de formas assim, doses pequenas, que a sua cultura é superior à do outro. Entendeu? Que o outro merece ser esmagado e exterminado e que você que é a verdadeira cultura que tem que se sobressair, né? Então isso é muito da guerra, né? E a gente via isso e acho que a gente vê isso até hoje, né? E vários preconceitos que a gente vê no mundo às vezes são estabelecidos por conta desse tipo de propaganda, quando na realidade não é nada disso, né? Exatamente. O Bruno tinha até comentado anteriormente sobre o porquê que os Estados Unidos não é a representação principal, né, do filme, nem o Rico é americano. Não. Eu entendo que não faz diferença. Eu entendo que nesse mundo, apresentado como ele foi pra gente no filme, não existe diferença entre Estados Unidos e Argentina. Eles são um só diante do governo militar. Então, do governo militar global. Eles até têm um nome, se eu não me engano, é governo terrestre, alguma coisa assim. Mas não faz diferença. Não faz diferença se é Estados Unidos, não faz diferença se é China, não faz diferença se é Rússia. Para o grande governo, todos eles são iguais. Ou você é civil, ou você é militar, ou você é cidadão. E eles fazem essa distinção. Você só pode votar se você cumpriu, pela regra do filme, você só pode votar se você cumpriu o serviço militar. Ou você só é cidadão se você cumpriu o serviço militar. Então o Rick, tem até uma cena do filme que o pai do Rico pergunta para ele: por que é tão importante para você ser um cidadão? E o Rico não sabe nem responder essa pergunta, sendo bem honesto. Ele tá lá por causa da garota, mas enfim. Entendendo todo esse conceito, vamos tentar falar um pouco então dos personagens, Bruno? Certo, vamos começar pela Carmen. Mas a gente já falou do A Rico, namorada a gente já falou do Rico, a gente pode voltar nele de novo. Uma coisa que vocês têm que entender antes de assistirem esse filme é que o que mais vai ter nesse filme aqui é peito de fora. Então, se vocês têm filho pequeno, talvez não seja uma boa ideia. Eu, assim, quando eu era pequeno, ninguém tava nem aí. Esse filme passava no meio do dia. Mas hoje em dia, talvez, se você tiver uma cabeça um pouco diferente, você não vai querer mostrar isso pro seu filho. Assim, tem cena de tudo quanto é jeito. Tem cena no chuveiro, tem cena de sexo aberto, tem tudo aqui. E assim, é levado, isso daqui é levado como se fosse uma coisa completamente normal. Eu acho até engraçado que quando eles estão no chuveiro, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Os caras, eles vão tomar, todo mundo vai tomar banho junto e é isso mesmo, eles estão trocando ideias sobre uma coisa completamente diferente, uma coisa completamente aleatória. Mas talvez, se você tiver filho pequeno, não seja uma boa ideia colocar ele pra ver isso aqui. Não só por isso, mas também pela violência gráfica que a gente vai falar na parte técnica. Brunão falou da Carmen. A namorada do essa personagem que eu mais odeio desse filme é a Carmen. Eu também não gostei da Carmen. A Carmen foi super zoada. Não, que isso? Tacou o F ali pra ele. Ela é sacana. Ela é muito sacana. Carmen, pra quem não entendeu, é a namoradinha do Johnny. Ela passa pra Força Aérea, que seriam os pilotos de espaçonave. E assim, dane-se se o cara entrou atrás dela no exército. Ela vai conseguir o sonho dela. Não que ela esteja errada, tá? Eu acho perfeito. Não é por isso que eu odeio a Carmen. Eu acho que ela está completamente certa em ter sido o sonho dela. Burro é o Rico que entrou atrás. Porque se você seguir seu sonho para outra pessoa, você só vai sentir frustração. Mas é porque eu acho que a Carmen, ela é a personagem mais sensal desse filme. Ela é a personagem mais sensal. Ela não é muito... Não é uma das personagens mais bem exploradas. Ela tem até um segundo romance, um segundo flerte com o personagem do Patrick Muldoon. Mas não passa disso. A única coisa que eu gostei mais da Carmen são as cenas de espaçonave, porque as cenas da espaçonave são bem legais. Ela pilotando, a espaçonave dela não é tipo uma coisa sofisticada, igual Jornadas, igual outros filmes que a gente vai ver, não. A espaçonave dela é apertada, ela tem uns maquinários grandes, é robusto, é um negócio que passa a impressão de ser pesado. Eu achei isso aqui muito legal também. Sim.
Assim, a visão que ela tinha de futuro para ela era o futuro dela, enquanto que a visão de futuro do John era o futuro deles, né? Então, Exatamente. assim, é literalmente um elemento de desilusão na vida do Rico que vai fazer ele fortalecer a crença dele no militarismo como sendo a única casa que ele realmente tem, a única família que ele vai construir, né? Então, assim, eles escolheram colocar a Carmen como aquilo que ele não pode ter. E, assim, eu não entendi o final desse primeiro filme, justamente porque, assim, o resgate, a solução para derrotar o cérebro dos insetos aí, tá justamente atrelada a ela. E ao resgate do Rico quanto a ela no covil do cérebro lá, né? Então, assim, se era para arrancar tudo dele, por que, que ela ficou viva? Então, assim, ela foi muito sensal, muito insensível. E ainda também tem uma outra cena, uma outra personagem que eu queria colocar aqui, que é a outra amiga dele, né, que participava da equipe na escola com ele lá de esporte. Como é que é o nome dela mesmo, JC? É a Dizzy Flores, interpretada pela Dina Meyer. Dina Meyer, é bom ressaltar que a maior parte dos atores que estiveram nesse filme, eles não fizeram muitas coisas assim, mas a Dina Meyer, ela até que foi mais longe. Além de Tropas Estelares, ela também engatou na franquia Jogos Mortais, fez Coração de Dragão. Então, ela é uma atriz que chegou bem longe, fez até Garota Selvagem, mas enfim. Eu gostava muito dessa personagem, fiquei muito triste com o desfecho dela na história, eu esperava cada vez mais. No último filme ela até retorna, tem uma participação especial, mas, assim, fiquei triste com o desfecho dela. Eu gostava dela. Ela é uma das personagens mais interessantes. Ela é apaixonada pelo personagem do Casper Van Dien e só consegue uma chance com ele quando a Carmen tá no espaço. Tipo, quando ele percebe que realmente não tem futuro com a Carmen, ele acaba encontrando com ela. Acaba achando ela uma companhia. Assim, achei sacanagem com a personagem, porque, pô. Mano, os caras diminuiu totalmente ali o ego dela no nível mínimo. Porque assim, você vê ela metade do filme até a hora dela morrer se humilhando por esse babaca. Desculpa. Ela fica se humilhando pelo Rico de uma forma que chega a ser tóxica, né? De uma forma que chega a ser triste, cara. Você fala, pô, mano, não acredito que alguém se preste a esse tipo de papel. Pior que existe. Mas assim, eu não gostei do desfecho de que assim, eles já arrancaram a Carmen do Rico, aí agora eles vão arrancar ela também, né? Então assim, eles estão criando um cara que ele literalmente, o coração dele vai virar um couro velho, né? Vai perder a namorada, vai perder o pai, vai perder a mãe, vai perder o mentor, né? Que vai ser o professor, né? E assim, de que forma? Você tem que me matar porque eu não quero ser morto e sofrer na mão dos insetos, atire em mim. Então, assim, é só golpe de misericórdia, machadada e é terrível, terrível. Então, assim, pensando nessa profundidade do personagem principal, elas são os elementos que só vão estragando ele. E aí ele se sente culpado por isso. Entendeu? Se a gente parar para pensar por um certo ângulo, o personagem do Rico, ele perde todas as coisas que eram importantes para ele. Talvez até por isso, talvez o filme quisesse realmente mostrar isso pra gente, o como o governo terrestre, ele não tá nem aí pro personagem. Lá no começo do filme ele encontra com o alistador que não tem as pernas e o alistador fala para ele que fica orgulhoso que ele vai entrar para a infantaria móvel porque o exército fez dele o homem que ele era naquele momento. E aí vira a cena, um jogo de câmera e mostra que ele não tem as duas pernas, que ele está numa cadeira de roda, uma cadeira eletrônica. E eu acho que essa métrica, ela funciona dessa forma. Acho que ele vai perdendo, como a gente falou, ele vai perdendo as coisas aos poucos, ele perde os pais, ele perde a garota que ele amava, ele perde a outra garota que ele estava se apaixonando. E o amigo dele, que é o Carl Jenkins, que é interpretado pelo Neil Patrick Harris, também se transforma em outra pessoa, porque vai para a inteligência militar, fica longe, não é mais o tipo de companhia que ele queria. E isso é interessante porque no último filme que lançou, da animação, ele e o personagem do Neil Patrick Harris, o Carl, eles têm uma DR sobre isso. E o Carl pega e fala para ele, nós éramos amigos, a gente fazia
a gente cresceu junto, mas agora a gente ficou distante. E até que o Carl usa um truque mental para poder imitar a Izzy, para falar para ele que ele ainda tá lá, ele sempre esteve, mas o Rico não, o Rico não consegue entender isso, porque a mente dele já está condicionada para um tipo de combate que ele não pode mais sair disso. O exército fez, a infantaria móvel fez de mim o homem que eu sou hoje. Se a gente pegar essa frase lá do primeiro filme, ela encaixa muito bem com o último. Pode pular todos os outros, porque não vai fazer nenhuma diferença. Mas ela encaixa muito bem com o último filme. O personagem do Neil Patrick Harris, ele entra para a inteligência militar. E a inteligência militar, ela tem um tipo de especialidade que é como se fosse o estudo do paranormal. Então, o personagem do Neil Patrick Harris, ele consegue ler pensamentos e consegue criar ilusões ou entender, ou ter um pouco de... Ele é empata, tal qual a Diana Troy. Ele consegue entender sentimentos. Lá no último filme, ele consegue entrar na cabeça do Rico, mesmo em outro planeta, e criar uma ilusão que era da Dee, como se a Dee ainda estivesse viva. Então, ele é um personagem bem poderoso. Tanto que ele é meio nerfado. Ele não participa por boa parte da trama, ele chega só no final. Mas ele é interessante. Mas ele é interessante. Assim, eu queria abordagem é comentar boa. com você que eu achei curioso, e aí entra num outro assunto que a gente vai acabar puxando. Eles escolheram que, nesse filme, nessa adaptação, que eles têm esses poderes paranormais e que o próprio governo mundial, ele faz testes procurando pessoas que sejam esses prodígios mentais, né? Que podem ler pensamentos, emoções, imprimir impressões em outras pessoas. E isso me lembra muito, não tem como não mencionar, né? O que a Alemanha dos anos 30 e 40 fez pesquisando efeitos paranormais, relíquias mágicas e religiosas. E assim, a semelhança é incrível até no uniforme, né? A gente vê assim nos símbolos, né? E eu acho que isso é que foi o tiro no pé para os críticos que não queriam esse tipo de conteúdo na época que o filme passou. Mas isso daí é para mostrar o quanto essas coisas são mal direcionadas, né? Quanto foi mal direcionado na realidade dos anos 40 e 30 no mundo, quanto foi mal direcionado para eles. E assim, detalhes sobre o coronel, né, que da inteligência aí. Quando ele fala, ele está com medo, e aí o filme acaba. Pô, mano, aquilo me deixou... Cadê? Acaba assim, né? Então, assim, o cara tinha, tipo... É tipo você ter o Charles Xavier no seu time, e ele não, só falar que o cara tá com medo e o filme acaba. Eu tava esperando, tipo, uma coisa nível X-Men, mas não teve. Mas, assim, agora eu entendo. Mas essa gama de dar esse tipo de habilidade para a humanidade, mesmo que em poucas pessoas, é algo interessante. É algo interessante. Fora o filme é cheio de personagem, né? Mas a maior parte deles, tal qual disse, é carne pro moedor. Você vai se acostumar com o personagem agora, na próxima cena ele vai morrer. Mas os outros, fora esse elenco principal, os outros mais importantes tem o Jake Busey, que é um dos novos amigos do Rico. E eu acho que quem fez mais sucesso, o ator de mais sucesso nisso, foi o Clancy Brown. Clancy Brown, ele fez Highlander, ele fez um monte de produção. Ele fez Highlander, ele fez Maldito 2, fez Sonho de Liberdade. A cena meme dele, né, da mão, né, sendo ferida. Se você não tiver uma mão, o inimigo não pode apertar o botão. Cara, isso daí foi uma perfeito. coisa que eu entendi de monte é frase de efeito. E isso aqui eu acho incrível. Esse filme tem muita frase de efeito. Eu acho, e assim, pra mim, que gosta de uma boa frase de efeito, esse filme é um prato cheio. Vocês querem viver pra sempre. Cara, isso é genial. Isso aqui é genial, de verdade. Muito bom. Fora o Clancy Brown, outro que a gente pode falar também, vendo as anotações, é um que pouca gente pegou, mas que eu achei muito interessante. Eu não tinha me tocado nisso até eu fazer o roteiro para esse vídeo. É o Seth Gilliam. Para quem não sabe, Seth Gilliam, ele aparece em uma cena, em uma ou duas cenas. Ele é um soldado, que se não me engano, ele morre bem rápido até. E ele fez o Padre Gabriel em The Walking Dead. Para quem não lembra, o Padre Gabriel era aquele arrombado que deixou a galera morrer fora da igreja, não abriu a igreja, ele ficou rezando, deixou os zumbis comerem todo mundo. E depois ele vai e delata o grupo do Rick pro pessoal de Alexandria
Alexandria fala que eles são os assassinos, uns monstros, uns demônios. Ele é o Padre Gabriel. Claro que na época ele estava muito mais jovem, na época ele não tinha deixado ninguém ser comido por zumbi ainda, mas é o mesmo cara. Acho que não tem muito quem falar depois desse elenco. Outro interessante é o Jim Norris, faz o comandante do Rick. Jim Norris, ele fez Breaking Bad. Ele fez o cunhado, como odiava esse personagem. Brunão, sobre esses que a gente comentou, mais alguma coisa? Senão a gente pula pra parte técnica. Tem um que é muito interessante, eu tenho certeza que você tem a contribuir com a sua impressão. O vilão, os aracnídeos. Vamos falar sobre isso? Vamos falar então sobre os inimigos. São vários os insetos. Na verdade, os inimigos são os insetos. E eles são divididos em castas. Mas eu acho isso muito interessante porque eles estão muito mais coordenados do que os humanos no filme. Sim. Começando pelo básico de todos, que é que são os aracnídeos mesmo, que são as aranhas. São as figuras mais famosas desse filme, são as aranhas, que elas são pura lâmina. Ele é um bicho mortal. Ele é crível, ele é crível. Você olha para aquele bicho, você sabe que ele foi feito para ser descartável. Ele é uma boca com umas patas afiadas e só. Eu achei esse inimigo muito funcional. Tanto que no filme eles até falam que mesmo morto, mesmo sem uma perna, o aracnídeo ainda é 80% letal. Eu achei muito bom esse inimigo. Só quando atira na cabeça que ele morre. Exatamente. É igual um zumbi. Tem que atirar no centro nervoso, ficar no meio da boca. Ele é literalmente uma boca com perna. Então você tem que atirar no centro nervoso. Eu achei muito legal. Agora sim, teve um que eu achei bem desses inimigos dos insetos, né, que mostra. É aquele que lança aquelas bombas que vai parar na estratosfera e começa a destruir a frota. E aí entra aquele detalhe da capitã mesmo falando para Carmen, pô, a frota estava errada em subestimar eles. E aí começa a destruir tudo, não sobra uma nave. Não sobra uma nave. Então, assim, eu achei aquele besourão, né, gigantão. E depois tem um outro besouro, não sei nem se é o mesmo, que são tantos, que ele cospe fogo. Não, e o Rico, ele mata ele com a granada. O tanque. Dentro, ele Uma das explode melhores assim, cenas do filme. Uma das Aquela melhores cena cenas do foi filme. muito boa. Tem o Eu falei, caraca, o cara virou gladiador aqui, Tipo isso. Tem o tanque, que é como se fosse um cupim. Ele é basicamente um cupim, ele tem um lança-chamas na cabeça e os efeitos aqui são muito bons, a gente vai falar sobre efeito técnico depois, mas os efeitos são muito bons. Tem os morteiros, que são os que disparam plasma para o espaço. Outro que é muito legal também são as aranhas voadoras, que eu achei um design básico, é a mesma aranha de terra, só que ela é verde com asa. Só que elas são letais. Quando elas dão rasante, elas decapitam, elas arrancam cabeça. Eu acho isso que é legal. Eles não têm um fuzil para se defender, mas eles são críticos, eles são letais. Eles conseguem representar uma ameaça mais do que incrível. Achei isso muito bom. Fora eles, tem as baratas, que a gente não sabe para que serve até o final do filme, que até no começo do filme eles estão fazendo uma autópsia, e são os besouros de areia, que a professora chama eles de besouro de areia. E a gente não sabe para que eles servem, até o final do filme, quando a gente descobre para que os besouros de areia servem. Que é quando vem um vilão final, que seria o cérebro. Bruno, sua impressão sobre o cérebro? Quando eu vi, eu olhei aquilo e falei, caramba, que coisa tosca. Mas só que assim, se você conhece alguma coisa mínima de entomologia, de insetos, você geralmente vai perceber que as rainhas, né, de colmeias, né, ou então essa hierarquia que os insetos realmente têm, né, tantas formigas, abelhas, né, e alguns tipos de aracnídeos também, que geralmente aquele que está no topo da cadeia hierárquica da colmeia ou da colônia deles, ele é o menos potente de agressão. Ele geralmente está ligado à reprodução, ou então à proteção deles de alguma forma, proteção das larvas. E assim, para mim, aquele cérebro, na verdade, ele é tipo um grande incubador para que outros nasçam a partir dele, né? Tipo uma abelha rainha, alguma coisa assim. Mas é feião
E ele tem aquele espeto, aquela lança dele lá, aquele ferrão tipo de escorpião. Aquilo eu achei meio tosco, né? A cena que ele começa a sugar o cérebro do cara, né? Mas Eu vou. ele é muito inteligente, porque se você parar pra pensar que ele consegue mover tropas entre planetas e mover asteroides, cara, isso é uma Eu vou. sociedade super avançada. Eu vou respeitosamente discordar do Brunão sobre a opinião sobre o cérebro, porque para mim o cérebro é a coisa mais incrível que tem nesse filme. A ideia de construir esse bicho foi genial. O cérebro, ele pensa num contexto. O exército humano precisa de uma unidade militar inteira. Compara a normalidade para conseguir ser inteligência militar. O cérebro faz tudo que aqueles caras fazem sem um só. E eu acho isso genial. Ele é um sugador, o próprio nome diz, ele é o cérebro. Ele, como o Brunão falou, ele tem um ferrão, ele suga o cérebro das pessoas, e sugando o cérebro, ele consegue ter acesso a memórias, informações e planos detalhados. E a gente vai aos poucos, durante o filme, descobrindo que tem alguma coisa errada, porque o Rico e os outros encontram alguns soldados que estão sem cérebro, com um buraco na cabeça. E eu achei isso muito legal. Eu achei isso genial. Esse bicho, ele é construído para ser toda uma crítica contra ele. Tudo que a Federação Humana desse filme odeia. Ele é tudo que a Federação Humana desse filme detesta e repudia. Ele não é humano, ele é superior aos humanos em todos os quesitos, tirando a mobilidade, porque a gente descobre que os besouros de areia servem para mover, porque ele é muito pesado. Mas ele é tudo que a humanidade não consegue ser. Ele é organizado, ele é inteligente, ele é letal. Nenhum soldado humano consegue se comparar àquilo. Nenhum soldado humano consegue se comparar ao que aquele bicho faz. A professora do Rico, lá atrás, questiona até os próprios alunos. Fala, vocês acham que a gente é o ápice da humanidade, mas olha só esses besouros de areia. Eles sobrevivem sem água por não sei quantos anos. A gente não sobrevive sem água. Exato, no vácuo do espaço. A gente não sobrevive nem uma semana. Aí até a Carmen tenta dar mas nós fizemos as artes, as ciências. Cara, e isso aqui, esse bicho aparecer, ele é uma crítica monstra ao tipo de ideia que a organização do filme, que a federação do filme estava construindo. E é isso. Eu achei genial. Eu achei toda a ideia desse bicho genial. Top de linha. Eu queria ver mais ficção científica desse jeito. Para a parte técnica... Só que aquela, né? No final da história, as tropas lá da infantaria móvel, o próprio instrutor voltou a ser soldado para lutar na guerra e a tropa do batalhão dele vai pegar e desmobilizar esses andadores, né? E também quem defendia o cérebro. Então, assim, sem a estrutura da colmeia dos insetos ali, ele é um alvo fácil, né? Ele não tem como se defender, ele é capturado, né? E aí eles vão começar a estudar ele, né? E aí a história para por aí no primeiro filme. Mas, assim, eu achei interessante essa questão de mostrar que a gente não é tão superior quanto a gente acha, que a cadeia alimentar acaba com a gente em cima dela. Isso não é verdade, né? Mostrou também que o que é feio aos olhos humanos talvez não seja feio aos olhos alienígenas, né? E o principal, para mim ficou muito implícito, a motivação da guerra era uma mentira. Porque vai ter um trecho bem curto dentro de uma reportagem que a mídia está fazendo dentro das tropas antes deles ir para Clendato. E aí eles falam, mas não foram os humanos que invadiam uma colônia e tinha insetos lá e a gente não provocou eles? E aí o Rico chega e fala, cada inseto morto é ótimo, porque eu sou de Buenos Aires e destruíram tudo. A gente tem que acabar com todos eles, exterminar eles do universo. Então, assim, quem foi que criou a guerra e deu motivo para o asteroide deles cair na Terra e destruir Buenos Aires? Os humanos fizeram a merda primeiro, invadiram o ninho deles, tomaram os lugares que era natural deles. Então, o que para os humanos é uma agressão, na verdade eles são os verdadeiros agressores
e querem conquistar lugares e recursos, né? É isso aí. Bom, sobre a parte técnica do filme, ela é impecável. O filme é foda, gente. O filme é muito bom, de verdade. A parte técnica Sim, dele, todo o trabalho de efeito, de animatrônico, de efeito digital, é tudo muito bem feito. Real. É um filme inacreditável. As aranhas, elas são muito bem feitas. A batalha A espacial, né? batalha Também, muito espacial, isso aqui é de detalhista. 97, rapaziada. Rapaziada, isso aqui é de 97. Assim, tem filme muito mais atual que não faz metade do que isso aqui fez. Verdade. Vídeo Flash, quem foi assistir Flash no cinema sabe do que eu tô falando, ou assistiu depois sabe do que eu tô falando. Flash ficou em produção por 3 anos e entregaram pra gente que é fã uma porcaria de um filme que merecia nem ser comentado. Agora, Tropas Estelares, em 97, meteu um alienígena que nem o cérebro. Meteu isso que vocês estão vendo aqui do lado. E é genial, assim. E, assim, todo o filme, ele é muito, muito violento. A violência é gráfica, você vai ver de Logo tudo. no Você vai ver perna começo, cortada, né? cabeça arrancada, gente queimada. Assim, não me choca porque eu assisto desde pequeno, mas é um filme muito, muito bom. A cena do cérebro sugando o cérebro dos personagens é ótima, é genial, assim, é muito, muito legal. No canudinho, ele suga no canudinho. Eu acho isso muito bom, cara. Isso aqui é genial demais. Talvez a ficção científica. Talvez a atuação do Casper Van Dien como Rick seja numa incógnita, porque assim, eu não acompanhei muito do trabalho do Van Dien para saber se ele atua sempre assim. Mas dos amigos dele, quem atua melhor é o Neil Patrick Harris, não ironicamente. E ele é um bom ator, o Neil Patrick. E é isso, gente. O final. Agora vamos falar sobre o final desse filme, que o Brunão não curtiu muito. Não, mas porque assim, o final não tem gosto de final, ele tem gosto de meio, né? Mas se tiver uma. Eu não assisti o 2, tá, ainda, né? Se tiver uma continuidade coerente, fica bom. Mas não teve, né? Mas não precisa. Vamos lá. Se você quer assistir a verdadeira continuação desse filme, pula para a última animação de 2017. A última animação de 2017, ela meio que tenta honrar esse filme. Todas as outras continuações não foram legais. O segundo filme, ele tenta entrar numa vibe meio Enigma de Outro Mundo, de você não saber quem que é o inimigo. Não funciona. Aí depois vem o Marauders também, que não é legal. Que ele tenta dar tipo uma justificativa, tenta dar uma nova arma para os humanos lutar contra os insetos, também não gostei. O último que lançou é o melhor, depois do primeiro, mas mesmo assim ele também não é todas essas coisas. O que eu fico um pouco triste com o último, eu acho que seja no último, que existe uma cena em que deixa subentender que a batalha agora vai ser na Terra. Que os insetos, depois de muita luta, finalmente conseguiram chegar na Terra. Mas isso nunca é muito explorado e também depois não volta. A não ser que tenha lançado algum que eu ainda não vi, mas eu acredito que não. Mas, de qualquer forma, o final desse filme, para mim, ele é um final honesto. A guerra não tem fim. A guerra não vai acabar. E se a guerra não vai acabar, o filme você pode interpretar isso da melhor forma que puder. Não tem fim. Vocês querem viver para sempre? É isso. Vai todo mundo pra guerra. O Rico termina o final desse filme como o antigo comandante dele começou, dando instrução pro pessoal no campo de batalha. Uma peça para a máquina de guerra humana. Você é mais carne pro moedor. Se você desertar, eu mato você. Se você cair, eu mato você. E espero que se eu cair, você faça o mesmo por mim. Agora eu faço uma pergunta para você. Vocês querem viver para sempre? E aí, cara, e assim, eles vão lutar e eles vão vencer. Esse é o slogan da propaganda da Terra. Mas eles não vão vencer porque nunca vai acabar. É uma tragédia. Eu tive a sensação de literalmente que, quando eu terminei de assistir, embora eu tenha reagido muito à insatisfação da história ter acabado daquele jeito, porque assim, o filme, no começo, ele é morno. Ele conta a história do John Rico playboyzinho. Então ele fica bom do meio pro final, né? Você vai
ver os vilão, a batalha espacial, né? Vai ter aquela coisa de poder mental do coronel. Tá, legal, agora a história vai engatar. E aí. Então, assim, mas eu concordo com você que é um final honesto. É um final honesto, assim. Pra um filme, né? Podia ser mais, né? Mas eu queria mais. Ele me deixou com gosto de quero mais. Essa é a minha impressão, né? Mesmo sendo um cara que é fã de ficção científica, que não cobra efeito especial. Pra mim, cara, se você botar uma cortina e contar a história, eu vou ligar pra história. Eu sou assim, né? Mas tem gente que é exigente visualmente. E esse filme não perde visualmente. Esse filme ele é muito bom visualmente falando. Ele tem muito cuidado quanto à questão técnica de como é que são armas, como é que é uma armadura, como é que é um batalhão em forma, em fila. Então, assim, tem muitas coisas ali que tenho certeza que teve uma consultoria muito boa, né? Do pessoal das Forças Armadas para tornar aquilo coerente. E teve um detalhe que a gente não falou, porque o objetivo não era falar da história. Assista o filme, deem a nota de vocês. É a morte do cadete dentro do treinamento. Eu fiquei pensando que assim, pô, os caras treinavam com munição real, mano. Que loucura! Ou seja, a missão do treinamento era matar os fracos e idiota que tirasse o capacete, né? Tanto que isso vai fazer o rico querer sair, né? No meio dos negócios, e aí a guerra vai explodir, ele volta com tudo, ou seja, ele não queria de jeito nenhum virar um militar, né? Só que aí a guerra fez ele virar um militar, então ele tá no lugar que ele não quer, ele perdeu tudo que ele queria, e agora ele vai viver essa ilusão que botaram na cabeça dele, porque a mídia toda hora fica botando isso na cabeça dele e ele foi influenciado. E agora ele tem vingança, influência por mentiras e uma guerra que não tem um valor real, quando na verdade quem devia ser combatido é quem invadiu a terra dos insetos. Quem deveria pagar por seus crimes. Para mim esse filme é uma tragédia. É uma tragédia. Gostei muito. Sempre gostei desse filme. Sempre Sim. vou gostar desse filme. Se um dia eu tiver filhos, eu vou mostrar esse filme para os meus filhos. Vai. Esse filme ele é genial, assim, de verdade. Eu gosto de verdade dele. Há muitos anos que nós fãs, se existir outro mundo, talvez também pense a mesma coisa, que há muitos anos que nós fãs estamos esperando uma continuação real, certeira desse filme. Uma continuação da história, não igual as outras que fizeram, que foi, não, uma continuação digna de honrar o Paul Verhoeven. Mas até E então... esse diretor, ele é o diretor do Robocop, né? Pelo Sim. que eu vi aqui, né? Cara, muito filme bom ele tem, muito filme bom. Robocop também é uma tragédia. O cara morreu e virou um policial. Isso é um absurdo. Eu não sei se o Paul Verhoeven ainda tá vivo. Acho que tá. Eu tava vendo Tem uma entrevista dele 16 antes da anos. gente gravar aqui, e ele mesmo confessa que ele queria fazer um filme em que o espectador se perguntasse se aquilo estava correto, se era alguma coisa que ele não entendesse. Ou seja, a ideia dele era realmente passar perplexidade com relação a essas coisas, ao fascismo, à dominação mental por mídia, propaganda e violência. Ah, tudo se resolve na porrada e na violência. Não é assim. Então eu achei a escolha, a intenção são excelentes, sim. Exatamente. O Paul Verhoeven, além desse filme, ele fez Showgirl, ele fez Robocop, fez Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro, a primeira versão com o Schwarzenegger, não é o meu filme favorito do Schwarzenegger. Tá? Eu gosto. Eu acho, inclusive, o Vingador, a versão mais nova que tem dele, bem mais legal. Eu acho esse filme bem meia-boca, o Vingador do Futuro com o Schwarzenegger. Porém, a crítica, tanto do Vingador do Futuro quanto aqui, são meio óbvias, né? Assim, não tem muito... Tal qual dito, o Paul Verhoeven ele fez só o primeiro, Tropas. Depois disso, todos os outros filmes de Tropas Estelares não tiveram a mesma crítica, foram por água abaixo. O último até tentou trazer de volta essa questão, talvez voltada mais para o lado do psicológico do soldado, mas mesmo assim não... É porque aquele lance, né? O estúdio, quando ele lança um filme sobre alienígena espacial, tirando raras exceções, o que ele quer é fazer um filme que venda para todo mundo, do nerd até a vovó. Ele não quer saber da crítica. O executivo grande não tá nem aí pra crítica do filme. Aí eu tenho uma dica. Leia o livro do Starship Troopers. Exatamente. Porque vocês vão ter uma visão bem, bem profunda
E eu achei legal porque aquilo ali tem um pouco do fundo do próprio autor, né? Ele vai mostrar o Rico na fase como soldado e na fase como oficial. É muito interessante, recomendo. É isso, gente. Brunão, considerações finais? Filme nota... Eu tenho duas notas. A nota produtiva é 10, a nota da história na mão dos roteiristas para o filme é nota 7. Porém, no livro é nota 10. Então é 2 10 e um 7. E eu agradeço a todos vocês aí que têm nos acompanhado. Deixem aí o comentário de vocês se vocês estão gostando desses especiais aí fora da ponte, né, sobre esses filmes de ficção científica. E se vocês têm alguma sugestão para nos dar. Meu, muito obrigado a todos vocês. Bom, uma coisa que ele esqueceu de comentar, só deixando um rápido adendo, procurem a trilha sonora desse filme, porque ela é genial. Você entra na parte técnica. Nossa! Procure a trilha sonora desse filme, porque Como ela é músico, genial. essa é nota 100. A música é nota 100. Até filme a Larissa todo. aqui, ela me falou que a melhor parte do filme foi a música. A música dos soldados, ela é demais, ela é muito boa mesmo. Boa. Mas fora É uma isso, marcha forte. exatamente. Eles vão lutar e eles vão vencer. Mas fora isso, bom, agradeço que acompanhou até aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, se vocês gostam, se vocês já viram alguma animação, se vocês viram as continuações horrorosas que esse filme teve. Eu agradeço a todos. Então, antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês querem viver para sempre? Bora! Hora do show, porra!